Oi, gente. Tô gravando esse vídeo aqui, né, porque eu quero falar de um assunto. O meu vídeo anterior, né, foi sobre a besta, né, com o tema de que a besta mata, né. Então, para que as pessoas obtenham essa informação, a besta, né, já tá no mundo, né. Com a virada do milênio, né. Então ficou muito mais evidente, né, que a besta já é manifesta no mundo e para que todos nós lutemos porque ela mata, né? Então esse vídeo que eu tô fazendo hoje é sobre o anticristo, né? E para falar sobre o anticristo, eu vou ter que falar do... Nós temos o Espírito Santo de Deus que contesta em toda a verdade, né? Mas que é o que visita nós, né? Então ele nos visita, nos consola nos dias tristes e tudo, né? Ele é um consolo, ele é uma presença nos dias difíceis, né? Que nós sofremos, choramos, nos dias tristes, né? Porque temos os dias felizes e os dias tristes, né? Bom, então eu quero falar do anticristo, por isso eu vou falar do espírito, falar no espírito, eu vou falar no espírito, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero falar do anticristo, por isso eu vou falar do falso espírito, que se diz também que é o Espírito Santo, mas ele não é o Espírito Santo. Então, onde o anticristo, onde ele... De que forma que eu vou procurar mostrar para vocês? Então, cada um tem as suas vidas, lutas, né? E crenças, né? Mas para que não sejamos enganados, né? Ah, Flávia, mas você vai falar... Vou falar da entidade religiosa na qual eu fui criada. Fui criada até uma certa idade, depois vindo meu pai a óbito, eu permaneci lá por mais algum período de tempo, né? Enfim, é a CCB, né? Mas o Espírito Santo, que nos conduz em toda a verdade, ele mesmo iluminou Deus, né? Com o seu Espírito Santo, que nos devemos contestar os espíritos para ver se é de Deus. Bom, então foi só isso que eu tive que fazer. Eu fazendo parte dessa entidade religiosa, né? Cheguei à conclusão de que por muitas mentiras, enganos, falsidade... Ah, Flávia, mas são das pessoas? Não, cada pessoa é um particular. Assim, eu ia falar do anticristo, do combate do anticristo. Quem vence o anticristo? Cristo? Jesus? Jesus Cristo vence o anticristo. Por isso eu posso falar, né, desse tema, porque às vezes, né, devido ao ocorrido de situações e questões, Deus, Jesus Cristo, não está mais numa determinada igreja. Ele não está. Por quê? Porque o espírito dele é santo. Ah, mas como você sabe disso? Por causa da carta, né? Carta ao anjo da igreja. Então, geralmente, né, quando há esse confronto, né, a Bíblia diz dissensão, mas na verdade é uma guerra e um confronto. Quando há essa guerra, esse confronto, Deus ou o Espírito Santo, ele já, né, já foi glorificado. Ele não vai estar testificando ou fazendo verídico aquela
doutrina falsa, né? Por isso, né, na Bíblia está o esclarecimento tudo, para que vocês saibam que às vezes vocês estarão em algum determinado lugar, crendo tudo, acreditando, mas, no entanto, vocês poderão estar sendo enganados. E te falei da besta no vídeo anterior, e porém pode vir a ser o anticristo. Meu pai falou de uma forma diferente quando ele ainda estava vivo, né? Mas assim não dá pra. Não fica tão claro. Ele falava, filha, às vezes o diabo tá em alguma igreja, algumas igrejas, mas ele não pode pôr o nome dele, porque o que ele quer fazer, matar, destruir, fazer as coisas que ele quer fazer, então ele usa o nome de Deus. Ah, Flávia, mas eu vou na igreja e tá lá o nome, no nome do Altíssimo, né? Mas não. Aí o meu pai, o pouco que ele soube, ele me passou, né? Embora qualquer pessoa pode ser usada, né? Para fazer o contrário, o mal, tudo. Por isso eu não continuo na mesma denominação. Porque eu fui lá, contestei o Espírito e vi que não é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, né? Ah, mas aí o que pode ocorrer? Uma carta, né? Uma carta às igrejas, algumas determinadas igrejas, sejam uma entidade única ou essas várias denominações, que todas elas levam, né, o ministério a sério, tudo tal. Mas o que eu quero falar, às vezes, não é Deus, Deus não tá lá, às vezes, o que eles poderiam ainda receber uma carta. Mas o que eu quero falar do anticristo é o seguinte: por mais que você busque e o falso espírito te engane em tudo, né, ocorra, é guerra. Guerra. Se você me falar, mas Deus, claro, Deus, a sua infinita compaixão, ele vai estar sempre olhando por nós. Mas também está claro que muitos seriam enganados, lesados e até mortos, né? Nessas ocasiões, né? Então é isso, nessa CCB, a sigla é Congregação Cristã do Brasil. Eu fui por um longo período de tempo, muitos anos, fora o período da minha infância, né, que eu estive lá. Mas, Flávia, na CCB, que é a Congregação Cristã no Brasil, está o anticristo? Está. Está. Né? Porque lá a pregação, eles pregam só... Diz que tudo é o Espírito Santo, mas não. As pessoas têm que estudar, têm que ter conhecimento, têm que saber. Ah, mas também tá escrito que muito estudo é enfado da carne. Mas não é muito estudo e nem só espírito, né? Então, estudo é corpo, alma e coração. Nós somos espírito, corpo e alma. Então, não existe isso de chegar lá, tudo é o espírito. Então, não é, porque aí Deus, ele não é dessa forma que ele trabalha. Eu vi... Bom, enfim... O que eu quero falar, Flávia, mas na sua vida você viu que te combatia era o anticristo lá, né? E não o verdadeiro, né? O Cristo, né? O Filho de Deus, né? Era o anticristo que você viu lá. Bom, porém, houve alguma manifestação em alguns membros, poucos membros, alguns membros. Uma pessoa que era da Congregação Cristã do Brasil, muito próxima, falou para mim que lá era o lugar do Armagedon. Mas o lugar do Armagedon, que a Bíblia cita, é um lugar de cuidado, proteção, onde, né, você se esconde, né, e Deus te faz vencer. Porém, a pessoa falou isso com muita amargura, porque a pessoa estava... Ela já nos seus mais de 68 anos, 70, ela estava bem assim, e totalmente assim, sabe? Ela vinha falar comigo sobre o que ela... a proposta, o que estava oprimindo, tal, e não houve nenhum tipo de solução. Então ela falou que era o lugar do Armagedon, porém, como ele fica lá escondido, em oculto, como disse o meu pai, né, que se o adversário usasse o nome dele, ninguém estaria lá. Então, como ele quer fazer,
né? Rotura, mal, então ele não usa o nome dele. Ele se apropria ele permanece com o próprio nome que tá lá, né? Que é o nome do nosso do Deus, né? Deus vivo. Essa pessoa falou pra mim, né, que isso, né, e na vida dela houve essas questões. Uma outra pessoa falou pra mim, olha, eu acho, essa pessoa que era da congregação, ela era completamente tribulada, só chorava, só chorava. Então, não houve uns milímetros, não se moveu milímetro, ou seja, tinha alguma coisa que estava lutando contra, alguma coisa que permaneceu lutando contra, não era Deus. Deus não age dessa forma, porque você sabe que Deus é Pai, ele é muita coisa, Deus é citado como amor, ele é proteção, tocar num dos filhos deles é como tocar na menina dos olhos deles. Então, essa pessoa, essa primeira, ela conseguiu determinar e diagnosticar que lá era o lugar do Armagedon. Essa segunda pessoa, ela chorava tudo, e depois ela acabava manifestando, né, o que ela sentia, o que ela via, né, como desceu para João aquele rolo, né, e a revelação. Então a pessoa mostra o que ela vê, assim, olha lá, ninguém salva. Aí ela falou o número, o que salva é 678, 678. Bom, eu não vou complicar, porque a marca é espiritual. Porque como eu falei no meu outro vídeo, ninguém anda por aí, a besta, ela surge como um rosto de um leão, cheio de chifre, do mar, essas coisas. Você não vê isso ocorrendo, né? Pessoa andando com esse aspecto. Da mesma forma que você não vê um dragão levando uma mulher nas costas, como uma grande prostituta. Então, a pessoa, nada disso é... Então, o número também, né, que eu não quero falar o número dele, é espiritual. A pessoa, a testa testa é sinal de luta, né, quer dizer, todos nós lutamos, né, todos nós temos testa, quando às vezes fala testa no sentido de bater de frente, testa, né. Então é um número, né? Não vou falar, porque eu não me animo em falar sobre ele, né? Bom, rapidinho, sem, assim, para que vocês entendam. Então, o anticristo, ele fica lá. Onde você vai encontrar o anticristo? Ele manifesta dentro das igrejas, ele luta contra a sua fé. A sua fé. Se você crê, né, lá que você vai se salvar, né, que vai acontecer, Deus vai fazer alguma coisa na sua vida, que ele pede, é aquele que pedir, eu abro a porta, tal. Então, lá dentro vai ter uma guerra muito grande. E, então, manifestava essa pessoa, que é questão de anos. Então, para que vocês fiquem bem alerta, para que vocês consigam discernir o espírito, vocês não pegam um ano, porque são questão de anos. Testa o espírito, porque tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, fazei prova de mim, testa rapidamente o espírito, se aquilo, no Velho Testamento, né, o teste era acender uma fogueira, né, uma fogueira não, eles colocaram uns pau, umas coisas, colocaram até água, né, para não pegar fogo nas madeiras. Esse é no Velho Testamento. No Novo Testamento, eles pedem para discernir o espírito, Deus, né? O próprio Deus com o seu Espírito Santo, que não quer que nós sejamos enganados. Então não dê um ano. Não dê um ano. Não dê essa ocasião pro adversário de um ano, né? Então é isso aí, meus queridos, né? Meus queridos, minhas queridas. Essa outra pessoa que também, essa que viu que lá o lugar era o lugar do Armagedon. Flávia, mas qual é o lugar do Armagedon? O lugar do Armagedon, todos nós sabemos que é um lugar que nós podemos ir, confiar, estamos guardados, protegidos, amados, né? E que não alguém toca em nós, né? Pode fazer algum dano, algum mal, matar essas coisas, porque Cristo falou que nós seremos perseguidos, tudo tal, mas ninguém vai ficar o resto da vida sendo crucificado, né? Cristo foi glorificado, nós também temos que nos elevar,
entendeu? Passamos por alguma coisa, mas depois nós temos que acordar. Não dá anos e anos da nossa vida para oportunistas, né? São pessoas oportunistas que querem nos lesar, nos fazer de besta, nos fazer menos, que o pior, né? Ainda eles vão ter, né? Que às vezes o pior ainda ocorra com nós, que é a nossa morte, né? Isso eu lamento muito, porque a minha mãe, eu posso falar porque ela é minha mãe, né? Graças a Deus, ela morreu antes da hora, por isso que uma pessoa, lá a gente nos chamava, eu não participo mais, porque depois disso eu prefiro me elevar, não ser mais assim, não tentar abrir meus olhos, não dar tanto tempo, tipo, se uma pessoa tiver mal intencionada, porque eu tento fazer da seguinte forma. Minha mãe morreu aos 59 anos, então ela não chegou à expectativa dos 70 anos, né? Porque tanto falou no censo, né, que o povo chegaria a essa idade, os velhos chegam a essa idade de 70 anos. Na Bíblia, né, Davi disse que nós viveremos 70 anos, tal, e que alguns, por muita robustez, vivem um pouco mais. É uma perspectiva de 70. Isso não é tirado, aí da minha mãe foi tirado. Então, o que a pessoa falou, que lá é o lugar do Armagedon, mas aí, prestando atenção, se está sendo guardada como a menina dos olhos do Senhor, ou se ali é o anticristo, né, que está ali para te... Porque tem uma coisa, o que tá ali é o que vai estar na sua vida. Né? Porque dali, como diz, né? Se Deus ou o Espírito Santo, pelo que ocorre dentro do local, ele não tiver mais ali, a igreja vai lá, o pessoal vai invocando, até que em um determinado momento, né, a carta, né, que eles podem receber. A carta geralmente é um corretivo de algum dano, mas aí alguém já sofreu um dano muito grande. No caso, minha mãe morreu, né, o que Deus na Bíblia por Davi e o que a ciência hoje determina na idade, a minha mãe morreu prematuramente. Minha mãe morreu antes da hora. Meu pai também morreu antes da hora, mas o meu pai foi um enigma. Porque faltou um ano para ele chegar na perspectiva correta, né, dos 70 anos, que é o da Bíblia, o da ciência, né, que todo mundo no Brasil, essa é a estimativa. O que eu ia falar rapidinho? E essa outra pessoa, o que ela queria dizer? Um número. Então, mas então agora como é que eu vou saber se eu tenho... Porque são salvos o que tem o nome da cidade de Deus, algum seu número da besta, né? Então, como é que eu vou saber? É simples. Não dê anos. Não dê anos para uma determinada questão, situação, não dê. Entendeu? Sem reconhecer que se você sem reconhecer que se você faz o propósito, luta, faz tudo que é pedido a ponto de você mesmo ver, os outros reconhecer que você alcançou esse grau de, eu vou falar consagração, né? E que você já teria os seus direitos, você poderia alcançar e não alcançou, não obtenha que aquilo ali obtenha que aquilo lá é o contrário, é o adversário, alguma coisa assim. E tenta buscar uma solução, tá ok? Porque minha mãe morreu antes da hora, o meu pai deu um ponto de interrogação para que, perspectivamente, eu visse o que estava dentro das igrejas, né? O que meu pai passou para mim é que eu pude enxergar o que tem nas igrejas, né? Às vezes Deus não tá, e o Espírito Santo não é o Espírito Santo de Deus, entendeu? É mentiroso. Mentiroso o espírito. E se fala que a palavra, mentirosa a palavra. Porque não é essa a promessa. Entendeu? Muitos seriam judiados, tal, mas beleza. Vem a crucificação, tudo, mas depois vem a ascensão, entendeu? Então, se você tá num lugar que aquilo ali né? É as trevas pra você, você vê que e anos, não dê essa oportunidade, né? Determina e olha, né, que você vai ter que vencer, que isso não é Deus. Bom, eu tô terminando meu vídeo, né? Não tô com uma placa de igreja, né? Não tô, porque eu pertencia à Congregação Cristã do Brasil. Lá realmente não, né? Realmente não. Eu não recomendo, não aconselho, porque
Daqui 100 anos eu não sei, né? Mas o que eu posso dizer é afirmar com certeza que não foi só eu que vi. Várias pessoas viu. Várias pessoas viu que lugar que é. Né? Então, o que eu tento falar pra vocês? Mas tem as outras denominações. Se vocês quiserem participar, algum testemunho, esse é meu testemunho da CCB. Que ele queira Deus, né? Que tudo que hoje eu tenho, eu consagro a Deus, eu agradeço muito. Eu sou uma pessoa, eu recebo o Espírito Santo, eu quero ser consolado, quero chorar, eu quero ser consolado, mas a gente não vive só chorando. A gente não vive só. Foi o que eu falei. Teve a crucificação, mas teve a ascensão. Então, não creia mais. Não creia nisso. Não fique nesse lugar para você perder sua vida, tudo de maravilhoso que Deus queria te dar, por favor. Se você for de alguma denominação, que você teve alguma revelação, você viu algo ali, se quiser participar, para mim eu vou ficar muito satisfeita, porque a gente ouvir como as bestas apocalípticas, a gente nunca vê, assim, né? Como, olha o chifre do leão, olha o rosto do leão, olha o dragão, né? Então, a gente só vê o que a gente tem todo dia na rua, as pessoas, tudo tá na rua, nas casas, na cidade. Então, eu te peço encarecidamente, se você tiver alguma visão, participa comigo, por favor. Independente da sua religião, tá bom? Eu vou ficar muito feliz de ouvir algum testemunho. Este é o meu testemunho, tá? Fiquem com Deus.